Bom, então hoje, né, dando continuidade aos assuntos que nós estávamos falando ontem. Então ontem nós vimos o dimensionamento do alimentador predial, né, que é aquela coluna que leva o meu abastecimento de água até o meu reservatório de água, né, falando isso de um sistema de distribuição indireto. E aí hoje falta, né, para poder fechar assim o conceito básico dessa questão aí de água fria, a distribuição do reservatório para os pontos de consumo, né? Na nossa apostila, ela tem dois métodos, que ela fala pelo método do dimensionamento de ramais pelo consumo máximo possível e ela fala o dimensionamento de ramais pelo consumo máximo provável. Tá? Eu vou passar para vocês um outro método, um terceiro método, que, vou ser sincero, eu nem vi se tem aqui na apostila, acho que não, estou vendo agora aqui por cima. Não, não tem. Não. Que é, apesar da apostila ter o ábaco luneta, que eu também deixei como material de apoio para vocês ontem, pelo menos no volume, na edição que eu tenho aqui da apostila, está na página 102, o ábaco luneta, eu vou passar para vocês o método de dimensionamento através do ábaco luneta, tá? Por dois motivos. Primeiro, ele é mais direto, ele é extremamente simples e direto, e então ele torna-se uma maneira mais simples, mais fácil de nós entendermos, né, esse conceito aí do dimensionamento. E como vocês já aprenderam a usar os ábacos de ontem, esses outros dois métodos, eles utilizam-se desses outros ábacos, né? Então, não tem por que a gente trabalhar só com esses ábacos que nós vimos ontem. A gente pode ver esse terceiro ábaco, que é o ábaco luneta. Apenas uma conceituação importante, né? Quando a NBR 5626 ela fala de um dimensionamento de ramais pelo consumo máximo possível e pelo máximo provável, né? O que significa esses termos, né? Quando a gente fala máximo possível, ele quer dizer que numa situação hipotética eu tenho que dimensionar dessa maneira para locais onde todos os pontos de consumo estejam funcionando simultaneamente. Eu digo uma situação hipotética porque é algo meio complicado de se imaginar, né? Tem alguns exemplos que dizem, até na NBR, aqui na apostila, no livro que eu uso de apoio, fala-se vestiários, sanitário de shopping. Enfim, você não vê num sanitário de shopping todo mundo dando a descarga ao mesmo tempo e todas as torneiras ao mesmo tempo abertas, e nem num vestiário de academia, do exército, de uma escola, alguma coisa que seja, ninguém está tomando banho ao mesmo tempo, todo mundo junto, e simultaneamente todo mundo usando os vasos, outra galera usando os vasos, outra galera lavando as mãos. Não tem, é extremamente hipotética essa situação, tá? Então, o que preconiza o dimensionamento de ramais pelo consumo máximo possível, ela diz respeito numa situação dessa, tá? Ou seja, né, então é uma situação hipotética, né, que vocês, nos projetos que vocês pensarem em fazer de hidráulica, vocês podem pensar em fazer o dimensionamento de vocês através desse método, tá? Fica ao critério do projetista. O outro, né, que é o dimensionamento de ramais pelo consumo máximo provável, ele também é muito parecido com o ábaco luneta, o seu resultado final, tá?
ele já é mais coerente, né? Por quê? Porque ele está falando que você pode estar ao mesmo tempo na sua instalação, alguém está tomando banho e alguém usando o lavabo. Extremamente natural essa situação, né? Você tomando banho e sua esposa, seu marido, né? Acho que sua esposa, seu marido, que seja, lavando a mão, né? Então não tem maiores problemas nessa situação. Ou alguém na cozinha, na pia e alguém no banheiro, enfim, são situações extremamente comuns de se acontecerem dentro de uma residência, tá? Então, esse aqui ele é muito mais coerente, inclusive dentro de uma ótica de uma função de um técnico, né? Sempre lembrando a questão do técnico, se você for trabalhar por conta, sempre em casas numa certa limitação de metragem quadrada e dentro do que é preconizado aí na sua legislação, né? Mesmo que você esteja trabalhando numa equipe que esteja aí dimensionando aí um shopping, uma indústria que seja, em algum momento vocês vão se deparar aí se é no consumo máximo provável ou o até me foge o nome, máximo provável ou o mínimo possível, não? Máximo possível, tá? Mas a diferença dos dois é essa que nós falamos agora há pouco. E o abaco luneta, ele trabalha muito mais perto da coerência, né, que diz aí do máximo provável, tá? E é com ele que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então vamos para a parte teórica nossa aqui primeiro hoje e depois a gente faz a correção aí dos 2 exercícios de ontem. O terceiro exercício precisa dessa teoria de hoje para que vocês consigam resolvê-lo, tá? Então, o terceiro exercício de ontem, na realidade, é o exercício de hoje, tá? Então, vamos lá. Deixa eu abrir a tela para vocês, que eu não abri ainda. Se vocês irem no material de apoio lá, da aula 8, esse material está na aula de hoje e na aula de ontem, tá? Então vocês vão ver esse esquema isométrico, que inclusive lá quando a gente tiver encerrado a parte de esgoto, eu vou pedir para vocês desenharem, né, esquemas hidráulicos. Um dos exercícios vai ser para você desenhar, né, um esquema hidráulico. Eu vou pedir em escala esse desenho, aí vocês façam ou à mão ou no CAD, tanto faz. Um desenho isométrico, tá? Estou partindo aqui do conceito que vocês já estejam craques em desenho técnico. Sim, estão? Desenho isométrico é legal? Todo mundo entende o que eu estou falando? Positivo. Ótimo. Professor. Sim. Quem te chamou? Não, professor, falei sim. Entendi um pouco de isométrico. Beleza. Os desenhos de hidráulica eles são colocados no modo isométricos de água fria, né? Que é muito parecido com esse esquema que está aqui apresentado para vocês. Quando chegar o momento lá, eu dou mais detalhes para vocês. Bom, explicando aqui o conceito do abaco luneta, né, o que ele fala, né? Então, ontem nós víamos aqui o alimentador predial, que ele não está aqui, né? Ele abasteceu aqui o meu reservatório. E aí hoje a gente está vendo aqui o fornecimento do reservatório para os pontos de consumo dentro da residência. Aqui dentro, essas tubulações, nós chamamos elas de ramal e subramal, né? Quem que é o ramal? O ramal é as tubulações que saem do meu reservatório d'água. Então, tudo que está saindo aqui do reservatório d'água
até antes do meu ponto de consumo é ramal, tá? Tirando aqui as verticais, que a gente pode chamar de coluna, tá? Então a parte horizontal a gente chama de ramal. E o subramal já é onde tem o meu ponto de consumo, né? Então meu vaso sanitário, minha ducha higiênica, meu lavatório, enfim, aí são as tubulações dos subramais. Então hoje a gente vai ver como faz para fazer o dimensionamento dos dois, tá? O abaco-luneta, ele trabalha com o conceito de pesos, né? O que é peso, né? É uma unidade adimensional, ou seja, ela não tem unidade, né? Não tem metro, quilo, não tem nada a ver com aquele peso que a gente vê de física, né? Da lei de Newton, peso igual massa vezes gravidade. Ela não tem nada a ver aqui. Mas o que ela nos diz? Ela nos diz que cada equipamento hidráulico ele faz uma certa contribuição e essa certa contribuição ela gera um peso, né? E quanto maior for esse peso, maior é o diâmetro dessa instalação que tem que alimentar esse equipamento hidráulico, tá? Então nós vemos aqui nessa tabela aqui que tem lá na NBR 5626 que ela mostra que cada um dos aparelhos sanitários ela tem um relativo peso, né? Ela tem um peso relativo, né? Então observem aí que o que possui o maior peso é a bacia sanitária com a válvula a descarga, né? Aquela válvula aquela mais antiga, né? Que hoje em dia ela está mais em desuso, né? Então, se a gente sabe que tem um peso maior, subentende-se que há um consumo de água, né, maior, e aí logo também partindo-se dessa ótica, dessa lógica, a bitola de fornecimento de água fria para o devido funcionamento aí desse aparelho sanitário vai ser maior, tá? E aí aqui no abaco-luneta, mostrando exatamente isso que nós falamos agora, né? Quanto maior o diâmetro, observem que maior é o peso, né? Então, se eu tenho aqui o peso de 0 a 1.1, uma tubulação de 20 milímetros soldável ou meia polegada roscável, atende o fornecimento de água para esse aparelho. E assim sucessivamente, até aqui a bitola de 50 milímetros ou 1,5, né? 1,5 se for tubo roscável. O abaco-luneta, ele tem uma limitação, né? E aí, mais uma vez, a gente consegue observar que ele é realmente ideal para dimensionamentos mais objetivos e dimensionamentos dentro daquela realidade nossa de uma casa pequena, uma casa unifamiliar dentro da conceituação de uma diretriz de um técnico. Ele trabalha com uma limitação de peso de até 100, tá? Se passou de 100, usa-se um outro ábaco para poder fazer esse dimensionamento, que também tem dentro aqui da nossa apostila e nós não vamos trabalhar com ele, tá? Nós vamos trabalhar aqui com as limitações dentro do abaco-luneta, que um peso de 100, essa somatória de um peso de 100 já é extremamente alta, né? Então observa aqui que o aparelho hidrossanitário que tem o maior peso é a bacia, né, sanitária com a válvula de descarga que é 32, né? Professor, Oi. esse 32 aí, esse 1.0 é quilo? Não é. Primeira coisa que eu falei, não tem unidade. Não confunda peso que vocês estão acostumados com isso. Ele não tem unidade. Ele entende-se esse peso na hidráulica como que quanto maior for esse valor, maior é o diâmetro do seu subramal, do seu ramal de alimentação de água fria. Ponto. Não tem unidade, tá? É bem claro a literatura falando, não tem unidade.
quando a gente fala esse peso de hidráulica, apenas você entenda que esse valor ele diz respeito que quanto maior ele for, maior é a bitola da tubulação de alimentação de água fria para ele. Ponto. Só isso. Não confunda com quilo, não tem nada a ver com quilo. Então, depois dessa introdução, né, nós vamos aqui no exemplo. Eu tenho aqui duas colunas, né, de distribuição. E aí eu divido essas colunas em trechos, tá? Em geral, eu divido onde eu tenho uma curva, tá? Então eu tenho aqui do A para o B, eu estou tendo uma curva, ele está saindo aqui do horizontal para o vertical. E onde eu encontro válvulas, tá? Aqui eu tenho uma válvula, então eu posso colocar o ponto C, né? Minha válvula de descarga. E eu faço essa divisão assim dessa forma para ficar mais fácil o meu entendimento de trechos para fazer a somatória dos pesos, tá? Como eu tenho duas colunas, eu tenho dois pesos aí, né? Duas somatórias de pesos, né? Então assim, vamos fazer primeiro aqui da minha válvula de descarga e do meu vaso sanitário, que é mais tranquilo de se entender. Eu sempre imagino o trecho do ponto mais distante ao reservatório d'água até o reservatório d'água. Então a sequência é essa. Então primeiro eu vou ver o trecho aqui BC e depois o trecho AB, tá? Então vendo aqui o trecho BC, né? Quem que eu tenho no trecho BC aqui de aparelho hidrossanitário? Deixa eu abrir um Word aqui. E esse material depois eu coloco lá também na aula. Ué, não pedi para abrir? E aí? E cara. Então vamos lá. Eu escrevo o trecho, né, que eu estou trabalhando. Então eu estou trabalhando aqui o trecho BC. E aí o trecho BC, eu tenho um vaso sanitário. Que vaso sanitário é esse? Ele está lá com a sua válvula de descarga, né? Não é uma caixa, uma válvula de descarga. Então é com válvula de descarga. Coloco aqui, válvula de descarga. E aí eu vou ter um peso, né? Que peso? Peso igual 32. Está lá na tabela. 32 o quê? Não tem unidade. Lembrando aquilo que a gente falou agora há pouco. Aqui, 32. Bom, legal. Eu só tenho isso no trecho BC. Não tenho mais nenhum outro aparelho sendo alimentado. Acabou o trecho BC. Vou para o trecho AB agora. Trecho AB. O trecho AB não tem nenhum aparelho. E como ele alimenta o trecho BC, então ele é igual ao trecho BC. Se ele é igual ao trecho BC, o seu diâmetro vai ser único, né? Porque o intuito de tudo isso é nós chegarmos no diâmetro, né? Então, o peso dele é o mesmo, eles são a mesma coisa, né? E o diâmetro dos dois, do BC e do AB, aí eu vou lá no ábaco luneta, 32. Onde está o 32? Eu vejo nessa linha aqui, 0, 1.1, 3,5, 18, 44. Opa, passei. 32 está por aqui. Então, chego aqui em 40 milímetros, ou 1 1/4, tá?
tanto faz, depende do tipo de tubo que você está trabalhando, se é soldável ou roscável. Então, cheguei aqui em 40 milímetros. Acabou. Essa coluna é isso. Fim de papo. Professor, Sim. que nem eu estou vendo aqui que o trecho A e B, um cano que sobe, ele seria para quê? Ele não estaria ligando nada? Comeu tudo o que você falou, não entendi nada. No trecho A e B, entre eles, você pode ver que tem um T com um cano para cima. Ele não estaria alimentando mais nada aí? É. Pelo que está desenhado aqui, me parece uma ventilaçãozinha, né? Porque isso aqui parece que está aberto, né? Eu também posso ter uma ventilação no tubo de água fria. A gente costuma ter um tubo de ventilação em esgoto, mas em água fria a gente tem também para não ter acúmulo de ar. Ah, beleza. Então, é que mostra até que está um pouco acima da caixa, né? Para não derramar, né? sim, porque se você enche toda a caixa, se ele fosse abaixo, ele ia extravasar, né? Mas me parece isso, um tubo de ventilação. Perfeito, mestre, é isso mesmo. É, né? Para não entrada de ar, né? Isso. É por isso que feito Para não dar o golpe de ariete. Ainda mais que é o tubo da descarga, né? Onde a gente tem bastante esse fenômeno. Isso, é verdade. Bom, sendo assim, a gente vai para a segunda coluna, né? Segunda coluna, a mesma coisa. Primeiro, eu começo a ver do trecho mais distante, que foi dividido aqui entre G e F. Então, eu tenho FG, né? GF, EF e DE, né? Então, vamos lá. Primeiro, FG, né? Que é o mais distante esse trecho. Então, vou lá. Trecho FG. O que eu tenho no trecho FG? O que eu tenho de aparelho hidráulico para contribuição? Eu tenho a ducha higiênica. Vamos achar ela aqui. Caixa de descarga, válvula, registro. Opa, tem aqui. Banheira, bidê, né? Ducha higiênica é um bidê, né? Bem em desuso, mas é isso aí. Peso 0,1. Vou lá, né? Coloco aqui. Ducha higiênica. Põe aqui peso. 0,1. E vou somando. Todo mundo que está aí alimentado por esse ramal, né? Esse ramal, esse trecho aí, FG. Lavatório. Aqui, banheira, bidê, chuveiro, lavadora, lavatório. 0,3, professor. 0,3. Vamos lá. Lavatório. Zero três. E aí o próximo. Chuveiro elétrico. 0,4. Chuveiro elétrico. Não, 0,1, não? 0,1 chuveiro elétrico. É que tem aqui chuveiro ou ducha e chuveiro elétrico. Aqui no meu esquema tá chuveiro elétrico. Então, Qual seria a diferença, professor, entre eles? boa pergunta. Eu acho que pode ser a questão de... aqui como está mostrando misturador, eu acho que esse aqui é a gás, né? É aquecimento a gás. Isso, a ducha, acredito que a ducha ela dá mais vazão de água, acredito, do que o chuveiro.
Ou aquele que é aquecido com energia solar também, professor. Então, pode ser. O energia solar, a gás, porque aqui ele está bem claro, né? Elétrico, e aqui quando ele fala misturador, pode crer que misturador ou é esse de energia solar, bem lembrado, ou a gás. A gente não usa misturador com chuveiro elétrico, corre o risco de queimar até ele, né? Bom, chuveiro elétrico, o fato é 0,1, né? Então vamos lá. Mais chuveiro, tem um peso igual 0,1. Mais, continuo no ramal, né? Veio, aí ele já saiu do banheiro, deve ter ido aqui para a cozinha, né? Tá mostrando aqui uma torneira elétrica. Torneira elétrica 0,1. 0,1. Cadê ela? E aí tem torneira, misturador, pia. torneira elétrica. Tá. Pia, torneira elétrica 0,1. Vem aqui. Torneira elétrica. Peso 0,1. Aí vai pro tanque, né? Tá saindo da cozinha, indo para lavanderia. Aí tem o tanque e tem uma torneirinha de jardim. Vamos fazer os dois aqui. O tanque é 0,7 e a torneira de jardim é 0,4. Então mais tanque, que é um peso 0,7, mais torneira jardim, que é 0,4. Legal. Terminei aí o trecho FG, tá? Não tenho mais nenhum aparelho hidrossanitário sendo alimentado aí por esse ramal. Somo todo mundo. Se não me falha a memória, se eu não estou errado, tudo isso dá 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quanto que deu? 1,7. 1,7, exato. Então aqui 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, exato. Cheguei aqui num peso igual 1,7. O que? Nada, né? Não tem unidade isso. E aí, quem que vai ser o diâmetro? Vou lá no luneta. 1,7. Onde está 1,7? Aqui está o 0, 1,1. 1,1, 3,5. 1,7 está por aqui. 25 milímetros. Vamos lá. O diâmetro vai ser 25 milímetros aí do trecho FG. Demais trechos, a lógica é a mesma do que nós vimos ali da coluna do vaso sanitário. O trecho EF, eu não tenho nenhum aparelho e ele abastece esse trecho FG, então ele vai ser 25 milímetros. O trecho DE, ele não tem nenhum aparelho e ele abastece os demais trechos, então ele também vai ser 25 milímetros. Então eu ponho trecho DE, trecho EF. Então eu já posso por aqui também, igual trecho DE barra, né? Qual que é o primeiro? Até me
D, I e F. Porém, ainda não acabou. Ainda aqui nós vimos os ramais. Esses trechos aí, eles são os ramais, tá? De distribuição. Existe os subramais, que existem duas formas de nós fazermos. Subramais, como eu falei, são quem alimenta os aparelhos. Então aqui, o subramal do vaso sanitário, como que eu faço, né? Então, eu vou lá na minha continuação. Então eu ponho aqui. Agora, tudo isso que nós fizemos são os ramais, tá? Então vamos por aqui. Ramais. Agora, quero saber dos subramais. O vaso sanitário, qual que vai ser o seu diâmetro? Horas, como que eu faço? Eu vou lá na minha tabela, de novo, né? Vaso sanitário, 32, né? Peso. Onde está o peso de 32 no luneta? Está aqui, 40. Então vamos lá. 40 milímetros. Porém, eu tenho que confirmar. Existe uma outra tabela. Essa outra tabela, ela é a tabela de diâmetros mínimos dos subramais. O vaso sanitário, cadê ela aqui? Bacia sanitária com válvula de descarga. Bacia sanitária com válvula de descarga. De DN32. Ali a gente usou 40, né? Vamos ver se tem aqui. Os dois aqui estão falando. Um 32, o outro 40, o mínimo 40. Ali já deu 40, então ok, passa, não tem problema. Continuando os próximos, ducha higiênica, que é o bidê. 01, 01 está aqui, o mínimo é 20. O que fala o tabela? Bidê 15. Se deu 20, mantenho 20. Aqui são os mínimos, né? Aí eu sempre trabalho com o valor acima. Professor, Sim. essa tabela não é a mesma que está na nossa apostila, não, né? Não sei. É que na minha apostila aqui, o bidê tá dando 20 mesmo. Tá dando 15 não. Que página que tá? Tô na página 103. Diâmetro mínimos de subramais. Tá dando 103 aí, professor. Ele já pede até uma bacia de 50, né? Pode ser que da apostila esteja mais certo, porque meu livro é um pouco velho. E como teve a revisão da norma em 98, pode ser que essa tabela da apostila está melhor do que essa que eu passei aqui para vocês. Sendo assim... Então, no caso... diga. Comeu tudo. Fala de novo. A bacia sanitária, então, não vai ser mais 40, já vai subir para 50. Sim, vai ser 50. Que é o mínimo, né? A minha... Esquece a minha tabela. Ela está desatualizada. Foi bom acontecer isso. Então, vaso sanitário, corrigido pela tabela. De diâmetro mínimo. 50 milímetros.
E assim sucessivamente com todo mundo, tá? A ducha higiênica, o lavatório, o chuveiro, pia, todo mundo. Aí vocês só completem aí quando for o solicitado do exercício de vocês, tá? Dúvidas? Tá, agora tá de boa. Beleza. Então, seu A gente método. ficou bem explicado. Vamos ver na hora de resolver o exercício se vai dar certo. Esse é o método do Abaculuneta, que é do exercício 3, lá que vocês vão ter que fazer. Eu vou salvar esse material e vou colocar lá na nossa aula de hoje e vou excluir essa tabela aí que eu coloquei hoje, que ela está defasada. Meu livro está um pouco velhinho. A pedidos, vamos corrigir o exercício de ontem, tá? Correções da aula 7. Então, o primeiro exercício, deixa eu ver o enunciado dele. O primeiro exercício fala, né? Qual o consumo diário de água fria de um prédio de 16 pavimentos, com 2 apartamentos por andar, sendo que cada um deles possui 3 quartos. Aí vem, considere 2 reservatórios, o inferior com capacidade de 60% e o superior com capacidade de 40%. Bom, vamos lá, né? Então eu tenho... Estou pedindo aí o consumo diário, né? Então, vamos lá, né? A gente já tinha visto isso lá atrás, né? A única diferença é que agora é um edifício. Então vai ser consumo diário 16, né? Pavimentos, vezes 2 apartamentos. São 3, professor. 3 apartamentos. Não, é 3 quartos, não? 2 apartamentos e 3 quartos. Verdade, desculpa. Isso. 2 apartamentos, 3 quartos. Os quartos a gente tinha visto que é para quantidade de pessoas, né? Então eu tenho aí 16 vezes 2, eu consigo ter a quantidade de apartamentos aí, que isso vai dar 32 depois, né? E aí eu multiplico isso daí. Se eu tenho 3 quartos, tenho 2 pessoas por quarto, são 6 pessoas. 6 pessoas vezes, aí eu vou lá na tabela do consumo, né? Eu vejo lá um apartamento, eu não estou falando se ele é alto padrão, baixo padrão, tem lá 200 litros, né? Então vai ser 6 vezes 200. 6 pessoas, 200 litros. E aí multiplicando tudo isso, deixa eu abrir aqui minha calculadora.
32 vezes 6 vezes 38.400. 38.400. 38.400 litros Dia, né? dia. Essa é a unidade. Tá? Se eu pergunto aqui, não tem nada a ver com o exercício, tá? Mas se eu pergunto aqui, qual que é a vazão? Né? Aquela vazão mínima que a gente viu lá, né? A fórmula da vazão, ela fala que é o consumo diário dividido Por quanto que é? 8.600 e 400. 86.400, né? Isso. Aí vai dar 0,58, né? Aí é só eu dividir esse valor aí, dividido por 86.400, 0,45, meu Deus, aqui. 44, aliás, usando regra de arredondamento. Confere, 0,44 litros por segundo. Isso aí. 0,44, aí vai ser 0,6, né? Que você vai usar a vazão mínima. Não, pera, você está confundindo as coisas. 0,6 é a velocidade. Vazão é uma coisa, a velocidade é outra. São grandezas diferentes. Você vai usar esse 0,6 agora, se você for interpolar no gráfico lá, e aí eu falo qual que é o diâmetro do alimentador predial desse prédio. E aí você pega esse 0,44 da vazão, interpola com o 0,6 da velocidade, ou qualquer outro valor entre 0,6 e 1, e aí você chega no diâmetro desse alimentador predial, que é esse alimentador que está trazendo a água da rua, abastecendo os reservatórios desse edifício, desse exercício. Certo? Bem pergunta de prova isso, tá? E a gente já volta a falar disso daí na sexta-feira na nossa revisão. O passo a passo. O exercício 2, ele fala: uma residência com consumo diário de 5.500 litros tem um alimentador predial em PVC com qual diâmetro? Usa velocidade 1 metro por segundo. Professor, Oi. mas o exercício 1 aí, não está falando sobre 60% e 40%? Ah, sim, obrigado. Esqueci. Vamos lá. Faltou isso. Obrigado. Eu dividi ele em 2 reservatórios, edifícios grandes, onde a água não consegue recalcar por si só, onde eu preciso de bomba, de bombeamento. Eu tenho reservatório inferior, reservatório superior. Em alguns casos tem até reservatório intermediário, mas não vem ao caso aqui. Então a gente dividiu aqui, né? O reservatório superior, ele era quantos por cento? 60 ou 40? Cadê o enunciado? Inferior 60. E inferior 40. É o contrário, não? O superior 40, o inferior 60. Tá aqui, ó. Isso mesmo. Então, superior, 40%, né? É 0,4 vezes 38.400. Então, fazendo essa conta aí, 38.400 vezes 0,4, 15.360. 15.360 litros não é litros dia, é litro só, né? Porque quanto que tem de água lá nele, né? E o reservatório inferior, 0,6 vezes 38.400
Isso dá 0,6 vezes 38.400, 23.040. 23.040 litros. Se soma um com o outro, tem que dar o consumo diário total. Agora sim, indo para o segundo exercício. O segundo exercício fala: uma residência com um consumo diário de 5.500 litros tem um alimentador predial em PVC com qual diâmetro? Então, eu tenho que saber a vazão, né? Se eu estou falando aqui, eu já estou falando que tem um consumo diário de 5.500 litros dia. Com isso, eu calculo a vazão. A vazão vai ser consumo diário, que é 5.500, dividido por 86.400. Então, 5.500 dividido por 86.400 dá 0,064. Estou usando regra de arredondamento. 0,064 unidade de vazão litros por segundo. PVC abro lá o meu ábaco do PVC da mesma aula. Vamos abri-lo. Deixa eu pensar aí, né? Tu abre. Para ele não ficar pensando muito, vamos por aqui. Acho que é esse. Esse mesmo. Que é o material de apoio que eu coloquei ontem para vocês, da aula 7. PVC, esse é o de ferro. Plástico, então esse aqui, PVC. Muito bem. A velocidade eu quero 1 metro por segundo. Está aqui, né? 1. Aqui é o 10, então aqui é o 1 mesmo. Então está aqui 1. E a vazão deu 0,064. 0,064. Então, aqui é o 0,1, é abaixo disso. 0,01. Aqui é 0,04, 0,05, 0,06, 0,07. Está mais ou menos aqui, nessa linhazinha aqui. Se eu traçar uma linha reta aqui, interpolando esses dois pontos, eu não vou abrir nem o pente, que aqui está muito notório que, seguindo essa trajetória aqui do meu mouse, um pouco mais aqui para cima, ele vai dar os 15 milímetros. O que faz sentido, que a gente está falando aí de uma residência relativamente com poucas pessoas, 5.500 litros não é muito, né? Então, ele vai dar aí, esse alimentador predial dessa residência, 15 milímetros. Dúvidas desses exercícios? Não, professor, de boa. Eu estou de boa. Beleza. Então eu vou encerrar a gravação.
que hoje gravou tudo direitinho.